Hoje vamos falar sobre algo que afeta todos nós: o impacto das redes sociais em nossas vidas. É incrível como os algoritmos trabalham, não é? Eles nos mostram, sugerem e às vezes até apagam conteúdos sem que percebamos. Mas sabe aquela história de culpar sempre o feed ou quem criou o conteúdo? Precisamos ir além disso. É hora de todos nós assumirmos responsabilidade pelo que consumimos online. Sei que os pais estão sempre correndo contra o tempo, super ocupados, mas orientar os filhos sobre o uso consciente das redes é fundamental. Não é exagero querer proteger. Uma conversa sincera, com carinho e atenção, faz toda a diferença. São os pais que ensinam os primeiros limites, que mostram o caminho. Isso vale também para o mundo digital. Vamos juntos criar um ambiente online mais saudável para nossas famílias? Na era digital, parece que as crianças estão crescendo, sei lá, numa velocidade absurda, né? Mas essa exposição toda ao mundo dos adultos levanta uma pergunta que é super complexa e bem urgente. Se alguma coisa der errado, a culpa é de quem? A gente pensa, proteger as crianças online, moleza. Só que não é bem assim, né? A verdade é que a linha que separa o que é conteúdo de criança e o que é de adulto, ela tá cada vez mais borrada. E aí fica a grande questão no ar. Afinal, quem é que deveria estar de olho nisso? Bom, antes de mais nada, vamos combinar o que a gente tá chamando de adultização precoce. É basicamente isso: colocar a criança em contato com um universo que simplesmente não é para a idade dela. E isso vale para tudo, tá? Desde o jeito de se vestir, de se comportar, até um ponto que é bem mais sério, que é a sexualização. Entender esse conceito é o primeiro passo para a gente ter noção do tamanho do desafio. E onde é que isso tudo acontece com mais força? Sem a menor dúvida, nas redes sociais. Então vamos lá, qual é o papel delas nessa história toda? Sabe, é muito fácil a gente pensar que uma rede social é só um quadro de avisos, um lugar onde as pessoas postam e pronto. Mas a real é que não é. Elas são, na verdade, mediadoras bem ativas. Elas têm o poder e, mais importante, a responsabilidade de fiscalizar o que está rolando ali dentro. E essa responsabilidade, na prática, não é só esperar uma denúncia para agir. Não mesmo. A gente está falando de moderação ativa, sabe? De ser transparente sobre como funcionam os algoritmos que mostram o conteúdo e, um ponto fundamental, criar ferramentas de controle para os pais que sejam fáceis de usar e que funcionem de verdade. Ok, mas as plataformas são só uma peça desse quebra-cabeça. A proteção também acontece e talvez o ponto de partida seja justamente dentro de casa. E aí, qual é a responsabilidade dos pais e dos responsáveis nisso tudo? Olha, no fim das contas, a mensagem é bem direta. Pode vir a tecnologia que for, mas a primeira e principal barreira de proteção da infância, ela continua sendo a mesma de sempre. Os pais, os responsáveis. Simplesmente não dá para substituir esse papel. E essa responsabilidade tem que ser de verdade, sabe? Na prática. Significa sim supervisionar, ficar de olho no tempo de tela. Mas talvez o mais poderoso de tudo seja a conversa, o diálogo aberto. Criar aquele espaço de confiança para falar sobre os perigos da internet. Isso é a base de tudo. Mas espera aí, não dá para colocar todo esse peso só nas costas da família. Se a família é o núcleo, tem uma estrutura muito maior que também precisa entrar em campo: o Estado, a sociedade. E quando a gente fala do Estado, não é uma questão de se ele quiser, é um dever, uma obrigação mesmo, de criar e, claro, fazer valer as leis que protegem crianças e adolescentes no mundo online. E como é que esse dever funciona na prática? Pensa em 3 frentes de batalha. A primeira, criar leis claras, leis fortes. A segunda, que é tão importante quanto, fiscalizar, para ter certeza que todo mundo está cumprindo. E a terceira, fazer campanhas, informar, conscientizar todo mundo sobre os riscos. Uma coisa não funciona sem a outra. Beleza, então a gente viu a parte das plataformas, a parte dos pais e a parte do Estado. Mas como é que a gente junta todas essas peças para criar uma rede de proteção que funcione de verdade? A resposta está na ideia de um tripé. A proteção da infância se apoia em 3 pernas: plataformas, pais e Estado. Pensa bem, se uma dessas pernas quebrar, o que acontece? A estrutura toda cai. A segurança de verdade só vai existir quando todo mundo estiver trabalhando junto, na mesma direção. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Se a solução parece tão conectada,
Porque o problema continua aí tão grande. Essa frase aqui talvez dê a dica do maior obstáculo. A mania que cada um tem de empurrar a responsabilidade para o outro. É o famoso jogo de empurra-empurra, né? Apontar o dedo é sempre mais fácil do que fazer a própria parte. A grande verdade é essa: não tem um vilão único nessa história. A adultização das crianças é um problema do sistema. E se o problema é sistêmico, a solução também tem que ser. Ficar procurando um culpado é saída mais fácil, só que não protege ninguém no final do dia. Então, o que a gente precisa é de um pacto social. De verdade, um acordo, um compromisso entre as empresas, as famílias e o governo, baseado numa única ideia. A proteção da infância tem que ser a prioridade número 1, absoluta. E aí, no final das contas, a pergunta muda. Não é mais de quem é a responsabilidade, mas sim, será que todos nós estamos prontos para assumir essa responsabilidade juntos?